O Fantástico desta noite começa com uma investigação sobre discos voadores. Uma portaria da Força Aérea Brasileira, publicada esta semana no Diário Oficial da União, determina como devem ser registrados e arquivados os relatos sobre os chamados OVNIs, objetos voadores não identificados. Mas será que os discos voadores existem mesmo? O que dizer de fotos como estas? E o célebre caso do ET que teria aparecido em Varginha? Verdade ou mentira? O Fantástico teve acesso a documentos antigos que já tinham sido liberados pela Aeronáutica e estão no Arquivo Nacional em Brasília. Este é considerado o caso número 1 do Brasil. As 5 fotos de um disco voador na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1952. Elas foram tiradas pelo fotógrafo Ed Keffel, da extinta revista O Cruzeiro. Circularam numa edição extra, causaram grande impacto em todo o Brasil e correram o mundo. As fotos foram apresentadas às autoridades militares e muitos pesquisadores afirmaram: esta seria finalmente a prova de que os extraterrestres visitam a Terra. Será mesmo? O pesquisador Claudeir Covo descobriu que não. Se nós olharmos essa foto, a gente vê que o objeto está iluminado da esquerda para a direita. E o ambiente ele está iluminado da direita para a esquerda. Aqui mostra claramente que houve uma montagem. Para ter esse tipo de iluminação no objeto, o sol tinha que estar dentro da água. 100% foi a montagem. Outro documento que ficou guardado durante décadas no arquivo da Aeronáutica é o dossiê da chamada Operação Prato, conduzida por oficiais da Aeronáutica na região nordeste do Pará, em 1977. São centenas de relatos e muitas fotos de supostos OVNIs. O comandante da Operação Prato, que já morreu, aparece aqui numa entrevista ao Fantástico, em 1997. Foram fotografados vários objetos. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. Mas há 3 anos, uma revelação pôs em dúvida a Operação Prato, conhecida como a mais formidável coleção de documentos sobre discos voadores já coletada no Brasil. Fernando Costa, que assina um blog na internet como Fernando Daco, era filho do oficial da Aeronáutica responsável pela documentação da Operação Prato e tinha sido encarregado pelo pai de revelar as fotos tiradas pela Aeronáutica. Numa entrevista ao portal da internet Vigília, especializado em OVNIs, Fernando confessou: eu passei a sacanear, ampliando qualquer ponto luminoso impresso no filme, para que ficasse parecido com um disco voador. Eu ria muito quando tinha notícias de publicações delas em livros de ufologia. Eu dividi o motivo da risada apenas com alguns amigos mais chegados. E o famoso ET de Varginha, em Minas Gerais? Ele teria aparecido em 1996 a 3 meninas e, segundo testemunhas, capturado pelo Exército, que sempre negou a história. Na época, o caso foi investigado e divulgado pelo pesquisador Ubirajara Rodrigues. Nós não vamos abandonar o caso, evidentemente que não. Todas as informações serão bem-vindas. Ontem, Ubirajara voltou ao local onde a estranha criatura teria sido capturada. Depois de 14 anos de estudo, ele diz que nada foi comprovado. A existência de uma série de relatos de aparições alegadas de objetos voadores não identificados foram raras no caso. Os depoimentos de pessoas dos mais diversos níveis socioculturais existem às dezenas, mas que não são de maneira alguma prova para que a gente possa afirmar que em Varginha aconteceu algo envolvendo uma nave espacial de outro planeta. Não há prova nem indícios disso. Os arquivos da Aeronáutica também guardam uma célebre sequência de fotos feitas na Ilha de Trindade, a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo. As fotos foram tiradas por Almiro Baraúna, que já morreu e aparece aqui em imagens feitas pelo Fantástico há 13 anos. Até hoje, essas fotos são consideradas autênticas por muitos pesquisadores do Brasil e do exterior, apesar de um detalhe. Nestas 2 fotos, a imagem do disco é idêntica, só que de cabeça para baixo. Agora, pela primeira vez, o Fantástico divulga a verdade sobre o OVNI da Ilha de Trindade. Uma amiga da família de Baraúna relata o que ouviu da boca do próprio fotógrafo. Ele forjou estas imagens,
foi uma montagem. Pegou 2 colheres, né? Colher de cozinha de metal, juntou e improvisou uma nave espacial e usou de pano de fundo a geladeira da casa dele. Ele fotografou na porta da geladeira o objeto, com a iluminação perfeita, porque ele calculou tudo, ele não era bobo, e ria muito sobre o assunto. O acervo de Baraúna está com uma sobrinha dele que não quis gravar entrevista, mas confirma a fraude. Mas então os discos voadores não existem? Resta pelo menos um caso importante nos arquivos da aeronáutica que jamais foi explicado. Em 1986, jatos da Força Aérea foram acionados para perseguir 21 objetos luminosos que apareceram nas telas dos radares sobre São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro e que foram vistos pelos pilotos. Era uma luz muito forte. Foi assim que o Fantástico noticiou o caso. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. Foi dito pela própria aeronáutica que eram objetos não identificados. Ou seja, eles não tiveram explicações técnicas de definir o que eram esses objetos. Até hoje não se explicou.